Oi, 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 caímos? É isso? Tô ao vivo? Cadê? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Oh, que pena. Gente, esse Instagram tá bem de sacanagem comigo. Que coisa. Oi, tem alguém ao vivo comigo? Ah, ó, Bianca voltou. Que bom, voltamos. Voltamos. Caiu, ficou travada aqui. Eu não via comentários seus e pensei. Eu acho que deu uma instabilidade na internet minha. Tava muito ruim hoje. Bom, mas então, vocês estavam me falando que o hospital já colocou, né? Já fez a pesquisa de clima, mas não conta. O ideal é que o enfermeiro faça com a sua própria equipe. Quem tinha falado pra mim aí, eu acho que alguém colocou, né, que tinha feito a pesquisa de clima na equipe de enfermagem. Vamos ver só se o pessoal entra de novo aqui. Pra quem tá chegando agora, a gente tá falando sobre pesquisa de satisfação na equipe de enfermagem. Gente, essa questão do clima é muito importante. Ele é pouco falado nas equipes de enfermagem, porque a gente não assume muito essa responsabilidade dentro do serviço, que normalmente é um serviço que já é realizado pelo RH e acaba perdendo oportunidade de crescimento junto à equipe. Então, a pesquisa de satisfação, ela é fundamental, inclusive, para que você consiga avaliar se a sua equipe, com pequenos ajustes, poderia estar rendendo mais e rendendo melhor e produzindo mais. Então, vocês conseguiram ver, né, o exemplo que eu dei antes de travar? Agora eu já tô na dúvida se eu tava falando sozinha. Falei de uma equipe que eu acompanhei, eles fizeram uma avaliação de clima e a equipe percebeu que o problema estava, um dos problemas, né, era a questão da troca do plantão, que estava tendo problema do tempo. Vocês ouviram eu falando isso ou não? Ah, sim. Então aí foi. Certo, eu falei que teve uma equipe, isso, ótimo. Tá, terapia do cuidado. Assiste a primeira parte, eu acho que eu consegui salvar, tá lá no meu feed, tá no IGTV, tá bom? Então, por causa de uma pesquisa que foi apresentada, nem era esse objetivo, gente. No dia dessa apresentação, com essa equipe aí, nosso objetivo estava sendo avaliar o relacionamento interpessoal, observei. E aí conseguiu chegar à conclusão de que a passagem de plantão estava tendo problema com o horário e depois disso conseguiu vários outros benefícios, inclusive implementar um roteiro de passagem de plantão, padronizou isso dentro do serviço, trouxe outros benefícios em tudo que poderia acontecer aí de bom. Então, a pesquisa de clima, a pesquisa de satisfação da enfermagem, ela é fundamental para que você consiga realizar mudanças realmente significativas. A gente tem que parar de tentar ficar adivinhando o que pode ser feito. Imagina só se você passa a sua carreira inteira tentando adivinhar o que poderia ser feito para melhorar o serviço de enfermagem. Sendo que se você perguntar, se você aplicar um formulário desse, sei lá, se você tem aí uma equipe com 70 pessoas, em 3, 4 dias você já tem uma resposta do que é a primeira coisa que precisa ser modificado, do que precisa ser transformado, modificado agora e não depois. Né? Então, a chance de você acertar e, inclusive, se destacar como enfermeira é muito maior. A pesquisa do clima é tudo de bom. Então, vamos lá. Deixa eu falar aqui sobre com vocês outras coisas que eu tenho cola aqui para passar para vocês. O que é a pesquisa? É uma ferramenta que você vai utilizar e vai aplicar na sua equipe, para que eles te deem a resposta do que precisa ser mudado, do que está ruim. Uma vez que você coletar esses dados, junto com a equipe, vocês vão criar um plano de ação. Junto com a equipe, por quê? Porque se você fizer sozinho, já era, acabou, não adianta, não vai prestar para nada. Junto com a equipe, lá no curso Liderança Positiva, eu também te mostro como que 3 formas de você coletar, trazer a equipe para fazer junto com você o passo a passo do que vai ser implementado ali de mudança. A análise de clima organizacional, ou clima da enfermagem, né, clima e satisfação da enfermagem, vai mostrar se a empresa é um lugar bom para trabalhar, se aquele setor é um lugar agradável de trabalhar, um lugar positivo de trabalhar,
Se as pessoas estão se relacionando bem, você vai conseguir saber se os relacionamentos dentro da empresa são relacionamentos de verdade, efetivos, ou se são só colegas, ou se tem muito problema, muito conflito dentro do setor também, a gente vai conseguir ver. E com isso, das consequências aqui, além das que eu falei, você vai diminuir a rotatividade. Com as implementações, né, das mudanças, você vai ter mais colaboradores mais satisfeitos, mais motivados e mais engajados. A pesquisa de clima, o ideal é que quando você não faz, igual agora, que ruim essa tosse. A gente tá com, vocês estão me falando aí que vocês nunca aplicaram. Então, o ideal é que você faça e refaça de 6 em 6 meses. Então, você lá no dentro do curso tem o modelo, né, que você vai utilizar, você vai aplicar na sua equipe, ele tá abrangendo várias áreas da equipe, do serviço de enfermagem ali, vai coletar as respostas, vai implementar as mudanças, e aí tem 6 meses para fazer isso e 6 meses aplica de novo. O ideal é que o resultado de uma seja sempre melhor do que da anterior, vai sempre crescendo, evoluindo e o resultado sendo mais positivo. Sheila, uma vez que eu apliquei a ferramenta, vai mudar o clima no meu setor? Não, não é assim que funciona. A ferramenta serve para mostrar qual é o caminho que você vai precisar utilizar para mudar o que precisa ser mudado no seu setor. Então não adianta você avaliar, aplicar a ferramenta, avaliar lá e descobrir o que é e esquecer isso durante os próximos 6 meses. Não faz sentido. Gastou papel à toa. Então, você vai precisar implementar mudanças a partir. A aplicação da ferramenta é só o primeiro passo. Tá? Não adianta fazer isso. E aí eu vou agora fazer de conta que a gente tá aqui sozinho. Faz de conta que não tem ninguém ouvindo e eu vou falar aqui uma bela de uma verdade. Que é o que a maioria dos hospitais acontece. Faz a pesquisa do clima uma vez por ano e boas, acabou, não sabe de mais nada. A gente não tem mais nada de informação sobre nada e o que deu aquela resposta que a gente preencheu lá e a gente não sabe de nada. Tô mentindo, gente? Sério, tô mentindo, porque se eu tiver mentindo, me avisa. Se tiver alguma instituição aí que é diferente, me avisa também, que eu vou ter o maior prazer em saber pra poder usar de exemplo. Porque a maioria das que eu conheço é desse jeito. Faz a pesquisa de clima direitinho, o RH faz uma vez ao ano. Mas a gente acaba não tendo resposta do que foi que resolveu, qual foi o resultado, o que deu, qual foi a avaliação. Eu só conheci eu só trabalhei na minha vida inteira, 15 anos, 14 anos de formada. Eu só trabalhei em um hospital que me deu feedback, me deu retorno sobre aquele processo, sabe? Então, a gente preenche até uma vez por ano, de repente, o RH passa com essa pesquisa de clima. Mas e aí? Serve pra quê? Pra quê? Só pra gastar papel. Eu brinco falando que é só pra gastar papel mesmo, porque a gente não sabe pra que foi aquilo e o que de resultado que deu. Com a gente não pode ser assim. A gente trabalhando com a equipe, avaliando a equipe de enfermagem, aplicando a ferramenta na equipe de enfermagem, a gente não pode deixar a equipe desamparada desse jeito. Então, no curso eu mostro como que você vai preparar todo mundo, como que você vai aplicar, o que você vai fazer com aquelas informações depois. De que forma que você vai criar um plano de ação e implementar as mudanças necessárias depois daquilo, para as pessoas verem o que você está fazendo. Você entende que muito mais não, tanto quanto melhorias para o setor, também vai ter melhorias para o seu serviço, para você como profissional. Porque assim, vamos fazer de conta que você é um enfermeiro que não tá nem aí pro serviço, tá? Eu só tô trabalhando por dinheiro. E eu não tô nem aí pra esse serviço. E eu trabalho aqui do mesmo jeito que eu trabalharia em qualquer outro lugar. Faz de conta que você é esse tipo de enfermeiro. E aí, você vai aplica uma ferramenta de avaliação de satisfação e clima na sua equipe de enfermagem. E aí você descobre que, como o exemplo que eu dei lá, que o pessoal está insatisfeito com a passagem de plantão, com o horário da passagem de plantão. E aí você faz a sugestão, junto com a equipe, dessa melhoria. E aí com essa implementação dessa alteração no horário, você percebe que a passagem de plantão ficou mais eficiente. E aí vocês conseguem padronizar um formulário de passagem de plantão, um padrão para aplicação, para todos os profissionais da equipe de enfermagem passarem plantão no mesmo padrão. E aí, você agora, neste momento que você fez isso, você vai colocar no seu currículo isso como resultado do seu trabalho. Quem acompanha aí aqui a gente pelo Instituto, sabe que a Paty fala muito isso, de você ter resultado. Isso é o resultado. Eu, enquanto estava na supervisão daquela equipe, eu implementei
o formulário XYZ lá, que eu aprendi com a Sheila. Não precisa falar que foi comigo, não. Fala que você implementou o resultado, o formulário lá. Com isso, identificou tal falha. E após a correção, a passagem de plantão passou a ser 75 vezes mais, por cento vezes mais, como é que é? 75% mais eficiente. Você coloca isso no currículo e leva para uma instituição que paga melhor. Eu duvido que eles não vão querer te contratar. Isso é resultado. É isso que quando a gente quer no currículo, a gente pega o currículo de alguém, a gente quer ver escrito antes de contratar. Enquanto eu estava na clínica cirúrgica XYZ, em uma avaliação de clima e satisfação da equipe de enfermagem, eu pude perceber que a equipe estava insatisfeita com tal, e após criação do plano de ação, nosso rendimento triplicou e a gente teve muito mais resultado, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Coloca isso no currículo e leva para uma instituição que paga mais. Leva para aquela instituição que você está sonhando trabalhar faz tempo e não conseguiu ainda a oportunidade. Eu tenho certeza que o seu currículo, mesmo se não estiver tendo contratação, vai ficar no topo da lista. No topo da pilha, né? Isso que é resultado para a equipe. Isso que é resultado do enfermeiro. É você analisar com olhar crítico e ver o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado. Coloca isso no currículo depois, para você ver se essas pessoas não vão te valorizar muito mais. Então, se você for o tipo de enfermeiro que não tá nem aí pro serviço, faz isso por egoísmo. Faz isso só para você ter isso no currículo, ter esse tipo de resultado no currículo. Você vai sair ganhando de qualquer jeito, tá bom? Então, esse tipo de pesquisa, ele é fundamental. É complexo de fazer? Não, é uma bobaginha. É imprimir, pede lá para imprimir o negócio que já tá pronto e aplica. Segue o passo a passo que eu tô ensinando lá no curso e aplica e vai. Sheila, mas eu não tenho como eu fazer seu curso agora. Não tem problema. Vai pro Google, pesquisa lá, estuda como é que aplica, como é que faz a ferramenta, cria alguma coisa para você aí. Mas é lógico que eu recomendo que você pode economizar um monte de tempo aí vindo direto pro curso, que tá tudo mastigadinho lá, prontinho e testado para fazer, né? Mas não tem como fazer o curso, só vai e faz, dá um jeito de fazer. Nem que seja uma coisa mais informal na sua equipe. Porque isso transforma, isso gera resultado, assim, surreal dentro da equipe. E depois me conta. Vai lá, faz e depois me conta. Se não teve muito mais resultado e muito mais reconhecimento pra você, tá bom? Deixa eu responder as perguntinhas que eu vi que tinha aqui. Quem tiver pergunta pode colocar, que eu vou falar agora. Aqui, ó. A terapia do cuidado, que eu não sei o nome, perguntou como é realizada essa pesquisa. Bom, é basicamente você... É assim, a gente tem vários pontos de análise dentro de um serviço de enfermagem. O básico é você listar todos esses pontos, atribuir valores a cada um desses pontos, classificando a realização das atividades e apresentar isso para sua equipe. Nossa, é muito complicado explicar isso, porque é bem profundo. O básico é que você vai identificar quais são as tarefas, das atividades, como funciona a sua rotina de trabalho. Aí você vai criar o formulário de avaliação. E esse formulário você vai entregar, devolver ele, imprimir ele e entregar para cada um dos seus colaboradores. É anônimo, tá? Não, ninguém precisa escrever nada. Na verdade, a gente estimula que eles não assinem. Normalmente são questionários de 1 a 5, lá, sabe aquele tipo de formulário? Eu não sei como é que chama, tem um nome, deve ter, né? 0 se você não concorda e 5 se você concorda totalmente. E aí são feitas afirmações e a pessoa vai falando se ela concorda ou não concorda com cada uma das coisas. Em alguns casos, no segundo momento, é preciso fazer um outro tipo de questionário com questões um pouco mais abertas, mas eu explico também sobre isso. Eu não quero nem falar sobre isso aqui, porque é um pouco mais complexo, vai complicar a cabeça suas aí. Mas é basicamente isso, mais ou menos assim, ó. Você está satisfeito com o XYZ, a pessoa vai marcar 0 se estiver totalmente insatisfeita e 5 se ela estiver totalmente satisfeita. E aí, esse é o modelo de formulário que a gente mais indica para fazer, tá? Aplica esse questionário e aguarda o resultado, tá bom? Deixa eu ver outra.
Mirosali Ávila. Ai, gente, por que vocês põem um nome assim? Não dá pra saber quem é. Se a satisfação for sobrecarga de trabalho e você não tem como mudar a realidade do número de colaboradores. Ah, sim. Olha que pergunta boa. Se a insatisfação deve ser, né? Se a insatisfação da pessoa, né, do colaborador for sobrecarga de trabalho e você não tem como mudar a realidade do número de colaboradores, o que fazer? Você só vai fazer o que te compete. Eu tenho certeza que se você pudesse, você contrataria um monte de enfermeiro, aumentaria o salário da gente, né, de todo mundo, e colocaria lá. Mas você tem que entrar, falar real para sua equipe. Olha, pessoal, eu entendo que vocês estão sobrecarregados. Tá aqui, ó, os 4 protocolos, os 4 últimos memorandos que eu enviei pro RH e pro departamento de enfermagem, pra diretoria de enfermagem, sei lá pra onde tem que enviar na sua instituição aí, né? Cada instituição é de um jeito. Tá aqui os 4 últimos memorandos que eu enviei solicitando contratação porque vocês estão sobrecarregados. Porque era isso que me competia. Infelizmente, eu não consigo contratar pessoas. Por mim, eu estaria agora na mesa fazendo entrevista para chamar a gente para cá. Mas não tem como eu fazer isso. O que eu consigo fazer é solicitar, é mostrar, justificar, escrever no memorando por que tem que contratar. Quais são os riscos de não ter, de ter sobrecarga. Quais são os riscos para o paciente de você estar cansado aqui trabalhando desse jeito. Quais são os riscos para o serviço, para o paciente, para a instituição, disso que está acontecendo na realidade nossa. E aí você vai falar de verdade, porque Miros Ávila, eu acho que, eu tenho quase certeza que se depender de você, você não ia estar deixando a sua equipe desfalcada, sobrecarregada trabalhando, não é? Então você tem que fazer o que te compete. O que te compete é mostrar para o DP, para a diretoria de enfermagem, para o escambau, que a equipe está sobrecarregada, que eles precisam tomar atitude. Você tem que ser responsável por 100% das coisas que te competem. O que não compete a você, não tem o que fazer, né? Então a equipe está insatisfeita com a sobrecarga. Ok, tá aqui, ó, mostrando para vocês que eu fiz 4 memorandos no último mês, avisando que a sobrecarga pode trazer XYZ consequências prejudiciais para o serviço. Estão todos protocolados e enviados para a diretoria. Próxima demanda. Qual é a próxima pergunta, né? O próximo insatisfação, para ver se te compete. Porque não tem o que pode ser feito, tá bom? A sua equipe tem que saber disso. É bom você falar porque a sua equipe precisa saber disso. Às vezes ela acha que é má vontade sua, mas você fala, gente, não sou eu que contrato. A minha parte é avisar que precisa contratar. Eu avisei. Eu mandei 4 vezes esse mês. Então eu estou fazendo o que me compete, o que é minha parte. Vão cobrar da diretoria, tem que cobrar da diretoria, tá? Ah, tá, mas Sheila, mas então eles vão continuar insatisfeitos com isso. Mas eles vão parar de cobrar de você. E aí você, junto com eles ali, vão tentar encontrar formas de diminuir a sobrecarga, trazendo, inclusive com a melhoria do clima, acaba diminuindo também as faltas, a rotatividade no setor também acaba diminuindo, a sobrecarga diminui um pouquinho. Mas o fato é que aí vocês juntos ali, quando forem criar o plano de ação, não, vai estar lá escrito que você enviar memorando toda semana avisando que está fazendo falta de funcionário. Mas também vai estar lá, verificar a escala com antecedência de 3 dias para garantir que ninguém vai faltar, o plano de ação que é para o funcionário, avisar se for haver alguma falta com pelo menos 24 horas para que sejam tomadas as providências de tentar completar ali o plantão e por aí vai, tá bom? Então, o plano de ação para cada uma das insatisfações, para cada um dos diagnósticos, né, que forem feitos, vai ser feito com base em tudo que é possível ser feito, for possível fazer para resolver aquele problema. Algumas coisas vão ser responsabilidade sua, outras vão ser responsabilidade do funcionário, outras vão ser responsabilidade da instituição. Você só precisa se preocupar em fazer o que te cabe, tá bem? O que te compete. Cadê mais pergunta? Aqui a Bianca falando, né, que o pessoal fica sem dar resposta sobre o feedback ou sobre os questionários de avaliação. Val, o Instagram tá um saco. Eu vou até atualizar o meu pra ver se não é por causa da minha versão aqui. Cadê? Já aplicou escrito? Que bom. A terapia do cuidado. Você tá falando que já aplicou o questionário de avaliação de satisfação da equipe de enfermagem? Me conta aí. Cadê? Tem mais pergunta? Ei, professor Diego. Eu não sei se você tá aí ainda, que tem um tempinho que você comentou, mas que bom que você tá aqui. Gente, sigam o professor Diego Brunos aí, ó.
Show de bola. Inclusive, ele tá com uma semana da terapia infusional, eu acho que era até ontem. Como é que é? Se tiver ainda, coloca pra gente aí. Cadê? Muito boa essa pergunta do Miro, sim. Em cima dela te faço outra. Esse mau dimensionamento justifica o enfermeiro se omitir na função de supervisão para ajudar na assistência? Como equilibrar isso? Eu vou falar sobre isso, apesar de não ser assunto da aula, tá? De hoje. Mas eu quero falar sobre isso, que é importante mesmo. Me fala qual é o seu nome, terapia do cuidado, por favor. Porque é o seguinte, ó. Se você... Eu acho assim... A gente tá todo mundo no mesmo barco. Se a gente tá dentro de um setor e você entrar na assistência direta ao paciente, sair da função de supervisão, não sei nem se é sair da função, mas você abandonar a supervisão, de ser apenas supervisor, para também entrar na assistência, quando há um paciente, não, quando há uma falta naquele plantão, ok. Agora, fazer isso em todos os plantões, aí tá errado. Vamos pegar aqui a situação. Você tá indo pro seu plantão feliz da vida, e na hora que você chega lá, você fica... Oi, Michele, prazer. Você chega lá, tá indo feliz da vida pro seu plantão. Aí você chega lá e descobre que um dos seus colegas, na hora que ele tava vindo, teve um acidente. E caiu, não machucou não, tá? Não foi grave não. Mas ele caiu de moto e machucou, vai precisar ficar lá no hospital, passar por todos os procedimentos de precaução e vai ter que ficar em casa hoje, ele não vai trabalhar. O que você vai fazer, enfermeiro? Primeira coisa, sentar a bundinha na cadeira e tentar arranjar alguém pra cobrir. Tentou, não conseguiu ninguém pra vir em cima da hora, já são 7h30, tem que assumir o cuidado. Beleza, vamos lá. Você assume o cuidado daquele dia, daquela noite. Se não tiver nenhum jeito, tentou todo mundo, tentou redimensionar e viu que também não dá, porque tá todo mundo super sobrecarregado e o plantão tá bem difícil, vai ficar ruim pra todo mundo, assume um paciente. Não tem problema nenhum, tá? Inclusive você é capacitado pra isso também. Agora, o coleguinha saiu de férias. A supervisão, a coordenação, sei lá como é que chama aí, não providenciou alguém pra ficar. Contando em colocar um enfermeiro, aí tá errado. O colega pegou um atestado de, sei lá, 10 dias. Primeiro plantão pegou todo mundo de surpresa. Ok, beleza, vou assumir aqui, mas nos próximos plantões já tem que ter providenciado alguém pra colocar. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você assumir esporadicamente em uma situação que não tem o que ser feito. Você não vai deixar o paciente sozinho lá e também não vai deixar a sua equipe esgoelando para atender todo mundo e essa demanda. Mas, se for uma coisa de rotina, se for uma coisa de irresponsabilidade e incompetência de quem tá responsável por colocar as pessoas no lugar aí, de cobrir os atestados, as férias e tudo mais, aí eu já acho que tá super errado, tá bom? Não sei se eu te respondi, era isso, né, que você queria saber? A Cris está falando, na atenção primária, posso aplicar o mesmo questionário na equipe de enfermagem também? Pode sim, nos ACS. Eu esqueço que tem gente que assiste a reprise e não vê os comentários e que assiste também em outro lugar. A Cris perguntou, ó, na atenção primária, posso aplicar o mesmo questionário na equipe de enfermagem também com os ACS, os agentes comunitários? Sim, pode sim. Porque, na verdade, o questionário é de avaliação da assistência, não é da assistência, como é que eu vou explicar? É de avaliação da satisfação da pessoa em trabalhar ali. Não é pergunta, você gosta de ser enfermeiro? Não é. Você está satisfeito com o horário de chegada do seu trabalho? Com o horário de saída do seu trabalho? Então, não faz diferença. Tanto por isso que eu deixo muito claro lá no curso que o ideal é que você aplique com a equipe de enfermagem, mas ele pode ser aplicado em outros setores, em outros serviços. Só que a gente colocou ele com todos os itens que cabem para a equipe de enfermagem. E como no caso da atenção básica, a gente vê que dá para aplicar para os meninos do ACS, tá bom? Dos agentes comunitários também dá para aplicar tranquilamente, não tem problema nenhum. Por via das dúvidas, eu coloco 2 formulários lá, 2 questionários lá, para você escolher qual que se aplica melhor. Como eu falei no início da live, não sei se você viu, mas no curso a gente tem o formulário padrão, que é um formulário que eu indico para todo lugar, mas eu faço uma variável dele que é justamente pensando no pessoal da atenção primária, porque tem algumas variações ali, né? Tem algumas coisas que são diferentes, tem muitas, né? Mas tem coisas que pode ser necessário que tenha alguma coisa diferente ali. Bora encerrar? Cadê? Quem aí gostou da ideia e vai fazer a aplicação dos questionários de
de satisfação. Obrigada, Michele. Eu apliquei uma avaliação na equipe com questões abertas sobre o ambiente de trabalho. Foi bem interessante. Recomendo que você faça com questões fechadas. Ó, as questões abertas, elas são boas, mas dependendo de qual a maturidade da sua equipe, eles vão colocar de um jeito muito superficial o que precisa ser mudado. Mas por dificuldade em parar pra pensar. Tipo, mas eu nunca... São coisas que, de repente, ele nunca parou pra pensar, sabe? Mas quando a gente coloca com um questionário fechado, aí você põe o negócio na frente dele. Um negócio que ele nunca pensou vai aparecer na frente dele. Peraí, deixa eu pensar nisso aqui, como é que é? Eu gosto ou não gosto? Que ele, de repente, nem percebia que tinha que avaliar aquilo. Por isso que eu gosto do questionário de avaliação, com avaliação fechada, o questionário de fechados, tá? Aí, como eu falei, tem algumas situações em que o questionário aberto funciona. Eu falo tudo sobre isso no curso. Gente, para quem tá perguntando, não é procurar meu curso, não é fazer logo a inscrição. Vou falar sobre o curso, ó. A gente tá com o curso Liderança Positiva aplicado a equipes de enfermagem num super combo com o curso Gestão de Conflitos de hoje, ou melhor, de quinta-feira, que eu abri a inscrição para ele quinta-feira, até dia 30, terça-feira. Os dois cursos vão sair mais barato do que se você estivesse comprando um só. Sério. Porque, ó, o curso Gestão de Conflitos, ele custa R$ 397. Gestão de Conflitos para enfermeiros. E o curso Liderança Positiva aplicada à equipe de enfermagem, ele custa R$ 397. Isso aí ia dar 700 e tantos reais. E de agora até dia 30, a gente fez a promoção que é R$ 297 os dois cursos. Os dois, tipo, você ganha um de graça e ainda tem desconto de R$ 100, porque é mais barato do que se você estivesse comprando um sozinho. Entendeu? Então, não tem chorumela, não tem desculpa. Corre lá e faça inscrição logo, antes do dia 30, que aí você paga R$ 297, ganha 2 dos nossos melhores cursos e resolve todos os seus problemas. Por que eu tô fazendo isso? Expliquei na aula de segunda-feira. A gente está passando por um momento delicado na enfermagem, em que a gente precisa assumir esse protagonismo, em que a gente precisa assumir o nosso papel e aproveitar a visibilidade para entregar resultado, para fazer a diferença e para ajudar os nossos coleguinhas, né? A gente está com equipes cansadas, desmotivadas, angustiadas, a gente está com equipes no limite, como a gente falou na live de ontem, que a gente falou sobre inteligência emocional, tá todo mundo no limite. Então, se o enfermeiro ainda é a pessoa desequilibrada, que não sabe o que tá fazendo, atirando para tudo um lado, tentando acertar sem estratégia, você acaba queimando o seu filme e prejudicando a sua equipe. A gente criou o combo, que eu nunca fiz aqui, ó. Todos os cursos são chancelados pelo Instituto Brasileiro de Enfermagem, né? O certificado, você recebe os dois certificados, os dois chancelados pelo Instituto. E a gente nunca fez promoção de combo assim, nunca. Foi porque eu pirei lá e falei, não, vamos fazer, porque não vai adiantar nada. Na hora que eles forem aplicar essas coisas aqui, vai ter conflito. Então tem que saber gerenciar conflito também. E aí a gente fez o combo para todo mundo. Até dia 30, depois vai reclamar que não fez inscrição. E eu vou rir da carinha da pessoa, porque desde quinta-feira que eu tô batendo a tecla, até quinta-feira. Então, até terça-feira, dia 30. Então, vou repetir, ó. No curso Gestão de Conflitos para Enfermeiros, você vai aprender como gerenciar os principais conflitos nas equipes de enfermagem. Nesse curso, você vai aprender a como lidar com panelinha, como lidar com fofoca, como gerenciar pessoas difíceis, como lidar com chefes difíceis, por que acontecem os conflitos, como você pode usar os conflitos como ferramenta para desenvolver sua equipe, de que forma que você pode prevenir os conflitos, como fazer com que as pessoas se entendam e se entrosem mais, estratégias de negociação, de mediação de conflitos, isso tudo de curso Gestão de Conflitos. No curso Liderança Positiva, você vai aprender quais são os 4 pilares, não, você já sabe, né, porque eu falei na live de quinta-feira. Mas se você vai aprender o passo a passo para construir, implementar dentro do seu serviço a liderança positiva, que, ao meu ver, é o estilo de liderança mais adequado para a maioria das situações que a gente está vivendo neste momento, diante da realidade Covid, pandemia. E a gente precisa saber como lidar com tudo isso que está acontecendo. E olha que eu sou fã da liderança coaching, mas neste momento a liderança positiva é o que você está precisando. São as técnicas de liderança positiva que vão fazer com que a sua equipe trabalhe do jeito que tem que trabalhar, se integre do jeito que tem que integrar
e entregue os resultados que vocês precisam sem adoecer, sem perder as estribeiras, sem ter a saúde mental tão abalada. Então, o combo de liderança positiva aplicada à equipe de enfermagem, mais gestão de conflitos para enfermeiros, nunca mais vai acontecer, provavelmente. E por esse preço aí, certamente nunca mais, tá bom? Para fazer a inscrição, eu vou colocar na descrição aqui, eu vou salvar esse vídeo e vou colocar na descrição o link que quem tá assistindo antes do dia 30 vai ter oportunidade de fazer com super desconto e ganhar os 2 cursos aí pelo preço de um. Mais barato do que o preço de um. Quem tá assistindo depois do dia 30, infelizmente, eu não posso nem garantir, não sei nem quanto que vai estar. Mas corre, aproveita e faz logo a sua inscrição. Lá eu mostro como você vai implementar todas essas estratégias, inclusive a que eu falei hoje, de análise de clima organizacional e satisfação da equipe de enfermagem. Mostrei por que isso é importante, de que forma que isso vai ser bom para o serviço, para a equipe e para você. Ah, mas agora é com você. Sério, eu acho que eu fiz minha parte. Então, corre lá, faça sua inscrição. Vou encerrar essa live aqui, vou colocar na descrição desse vídeo o link de matrícula e vou colocar também no story, tá? Na sequência eu faço uma sequência de stories aqui. Vai lá e vou colocar o arrasta pra cima, porque aí você corre e garante sua vaga hoje, não fica dando bobeira, correndo o risco de esquecer e depois aí ter que pagar mais caro. Esse curso é o que você tá precisando. Aí, detalhe, a gente dá 30 dias de garantia. Se você fizer o curso, se inscrever e achar que não é o que você tá falando, não, a Sheila tava louca, isso não vai servir nunca pra minha equipe. Beleza, não tem problema nenhum, manda uma mensagem lá. Não, manda um e-mail, que a gente precisa do e-mail porque é oficial. Manda um e-mail pra gente e a gente devolve o valor do investimento, tá bom? Sem problema nenhum e a gente continua amigo. Amanhã eu vou fazer outra live aqui falando sobre o segundo pilar da liderança positiva. Quem lembra? Quem tava na live de quinta? Hein? Tinha alguém que tava na live de quinta aí que anotou? Vou ficar chateada se não tiver, sério. Tá certo que hoje tem pouquinha gente, eu não avisei que ia fazer live. Amanhã eu vou falar sobre o segundo pilar da liderança positiva. Hoje eu falei sobre o clima organizacional. A gente falou da importância de manter o clima positivo, né? Vocês entenderam a importância disso aí? Deixa eu responder isso aqui. E aí, amanhã eu vou falar sobre o segundo pilar. Olha só, a Bruna não viu. Segundo pilar, que é isso aí, meninas. Ai, que bonitinhas. É comunicação assertiva. Existem 4 pilares, Bruna. Acho que você não viu na de quinta. Existem 4 pilares da liderança positiva. O primeiro é um clima positivo, certo? Se você não tiver um clima positivo no seu serviço, impossível implementar a liderança positiva. Por isso que ele é o primeiro pilar, por isso que a gente começa por ele. O segundo pilar, Val e a Bianca estão de parabéns, é a comunicação assertiva. Uma vez que você consegue se comunicar de forma assertiva com a sua equipe, mostrar para eles o que eles precisam fazer, o que você espera dele, aí fica mais fácil de você ter os resultados com eles, certo? O terceiro, cadê? Quem lembra aí o terceiro pilar? O primeiro é o clima positivo. O segundo é comunicação positiva, comunicação assertiva. O terceiro é, cadê, Val? Vocês não estão anotando, né? Gente do céu. Cadê? Vocês têm que ter um caderninho. A gente fala do caderninho de insights. Só que, ó, eu não falo das coisas que eu não faço, não, tá? Isso aqui é a agenda, tudo bem, mas é o caderninho de insight. Esse caderninho meu é tudo que eu vou vendo, que eu vou aprendendo, eu vou anotando. Porque aí, quando eu tô de bobeira, sem fazer nada, eu deito na minha rede, que vocês já viram que eu fico na rede o tempo inteiro, e eu vou folhear esse livrinho, esse caderninho, que é o caderno de insight, pra conseguir lembrar das coisas que eu aprendi e que de repente eu esqueci, gente. E porque a gente esquece, tá? Perfeito, Bianca. Terceiro pilar é energizar a equipe, né? Exatamente, é você fazer com que as pessoas se sintam motivadas e engajadas para fazer o que precisa ser feito. Quarto pilar, quem lembra? Será que alguém? Não? Quarto pilar são os relacionamentos saudáveis. Na verdade, inverteu um pouquinho aí, tá? Mas o quarto pilar... perfeito, Bianca, parabéns. São os relacionamentos saudáveis.
A gente precisa incentivar, e existem estratégias bem bobinhas que você, aplicando na equipe, vai fazer com que eles tenham mais integração, vai fazer com que eles trabalhem mais unidos, vai fazer com que eles tenham... Ó, meu WhatsApp chamando aqui, que raiva. Vai fazer com que eles consigam ter mais resultado. Ai, tomara que não trave, meu celular tá tocando, que droga. Bom, vou encerrar para eu fazer o story, pra gente colocar na sequência aqui dessa live. Vou fazer um stories para eu colocar o arrasta para cima e você fazer sua inscrição logo no curso, ganhando o curso Gestão de Conflitos como bônus. A ideia é ajudar você a implementar a estratégia de liderança positiva dentro da sua equipe para que você tenha muito mais resultado. Muito mais, e eu vou falar que é muito mais mesmo. Porque com as equipes, no momento que a gente está vivendo, a gente precisa ser protagonista, a gente precisa ser mais ativo como enfermeiro para dar força, para dar energia, para dar as condições para nossa equipe fazer o que precisa ser feito. Estamos passando por momentos delicados, sem precedentes, né, dentro da saúde mundial aí, e por isso a gente precisa também ter atitude sem precedente, fazer aquilo que a gente nunca fez para ter os resultados que a gente quer ter. Eu espero vocês amanhã, às 20h20, para fazer a terceira live sobre liderança positiva. E nessa live a gente vai falar sobre o terceiro pilar, o segundo pilar, que é comunicação assertiva. O enfermeiro precisa saber se comunicar para passar para a equipe tudo o que você espera dele. É assim que a gente consegue ter resultado com a equipe. Corre lá na descrição do vídeo para fazer a sua inscrição, ou corre lá nos stories se você está assistindo ao vivo, porque eu vou colocar o link de inscrição do combo na sequência aqui, e eu quero ver você do lado de cá. Vambora fazer esse curso logo, aproveita. Gente, até amanhã. Bom sábado, não, bom domingo, né? Bom domingo para vocês. Amanhã é domingo, então bom domingo para vocês amanhã. Até amanhã.